Agora, vamos falar de saúde, um tema tão importante. Gente, uma pesquisa, olha só, mostrou que entre os problemas de visão mais frequentes na infância, a miopia sem correção é a que tem maior impacto no desenvolvimento de depressão e ansiedade. Para os pesquisadores, esses dois distúrbios têm como gatilhos a queda no desempenho escolar, dificuldade na prática de atividades físicas, por exemplo, e o isolamento, imposto pela dificuldade de enxergar a distância, que são fatos, aí é um ponto que caracteriza a miopia. Sobre esse assunto e sobre esse alerta, eu vou conversar a partir de agora com o doutor Leôncio Queiroz Neto, que é oftalmologista, já esteve conosco aqui, inclusive, e mais uma vez vai nos trazer orientações aí tão importantes, agora voltada para os nossos pequenos. Bom dia, doutor, muito obrigada por estar aqui novamente. Bom dia! Some o É um prazer estar aqui na Rede Família para conversar com vocês sobre miopia. Nós temos muitos alertas a serem feitos aos pais, aos educadores, aos pediatras e também aos médicos de família. Doutor, geralmente as crianças não identificam com tanta facilidade assim, que estão ali com alguma dificuldade para enxergar. Para elas, teoricamente, é algo novo, é algo distante. Às vezes pode ser até normal, já que elas nunca nunca passaram por uma situação parecida. Isso pode, claro, dificulta esse diagnóstico e pode facilitar o aparecimento, por exemplo, dessas situações que a gente citou aqui, como ansiedade e depressão. Ou seja, ela não sabe que tem esse problema, não sabe que pode ser um problema, essa dificuldade, e isso automaticamente faz com que ela se distancie, por exemplo, em meio a essas dificuldades? É exatamente isso. A criança não sabe manifestar aos pais, aos professores, que não está enxergando, que está com uma dificuldade. Isso traz mudanças no comportamento da criança. Pode trazer, deixá-la mais ansiosa, inquieta, ou até mesmo existem trabalhos mostrando uma certa depressão na criança por não enxergar. Ela passa a competir menos com os colegas, com a sala de aula, cai o rendimento escolar, e muitas vezes não são encaminhadas como TDAH, com déficit de aprendizado e com outros problemas. É muito importante o segmento do oftalmologista. É muito importante, muitas vezes, o educador enviar ao oftalmo, ao otorrino, a criança pode ter uma baixa audição, antes de mandar até um neurologista. Porque, muitas vezes, se a criança tem a necessidade de uma correção óptica, nós conseguimos resolver isso de uma maneira mais simples e mais eficaz. E é comum chegarem até o seu consultório crianças com esses diagnósticos, por exemplo, de TDAH, de autismo, e na verdade a questão ser uma miopia? Exato. O diagnóstico de uma miopia é muito menos complexo que um diagnóstico neurológico ou um déficit de aprendizado, uma alteração que tenha que ser trabalhada junto com o psicopedagogo. Muitas vezes um óculos resolve o problema. E nós temos visto muito isso. Eu tenho recebido crianças que, desde com a pandemia, ficaram muito em casa e acabaram hoje mostrando que estão com algum problema. E a pandemia mostrou alguns trabalhos em que o maior déficit, o maior crescimento da miopia está entre os 6 e 8 anos de idade. Nós achávamos que era um pouquinho mais tarde, mas nós estamos vendo que entre os 6 e 8 anos de idade é onde nós constatamos um maior aumento de miopia nessa faixa etária. Também nós não podemos esquecer que o online entrou nas nossas vidas, entrou na vida dos pais, entrou na vida das crianças, e com isso elas deixaram também de exercer atividades ao ar livre. E nós aprendemos que as atividades ao ar livre elas têm uma importância muito grande no amadurecimento do crescimento do globo ocular, na resistência escleral,
e ao estímulo de um hormônio que pode controlar o aumento da miopia. Quais seriam, doutor, os fatores de risco que o senhor destaca aqui? O senhor falou bem da questão da pandemia, onde essa criança ficou mais dentro de casa, né? Todos nós, onde teve um acesso maior, até uma exposição maior às telas. Existem outros fatores, porque o senhor acabou de pontuar aí, que a partir dos 6 anos já se percebe, né, o desenvolvimento da miopia. Parece que está cada vez mais cedo. O que leva a isso, a esse diagnóstico também? Essa foi a nossa surpresa. Apareceu um pouco mais cedo. Mas a miopia tem um caráter multifatorial, né? Nós temos filhos de pais míopes que têm uma tendência maior de ser míopes. Existem hoje múltiplos fatores que a gente vê o excesso do uso de telas muito precocemente pode também estar causando um aparecimento mais precoce dessa miopia, que foi a surpresa que nós tivemos. E o grande problema da miopia aparecer mais precocemente é que a criança poderá ser mais míope, né? Hoje, com a Abracmo, que é uma academia brasileira do controle da miopia, e no que nós temos estudado, feito pesquisas, esse é o nosso objetivo, para levar isso aos pediatras, aos médicos de família e aos educadores, não só aos oftalmologistas, é que nós precisamos diagnosticar mais cedo a miopia e controlar, ver como é que está o crescimento dessa miopia. Porque se a miopia começa a aparecer mais precocemente, nós podemos ter crianças com uma maior miopia após os 10 anos de idade. E nós sabemos que as miopias maiores que 6, que nós rotulamos de alta miopia, elas cursam com um número maior de comorbidades oculares. São crianças que podem ter mais maculopatia, podem ter um déficit visual maior por causa da alta miopia, podem ter glaucoma, podem ter catarata mais precocemente e também descolamento da retina. Por isso, nós hoje já sabemos o quanto a miopia poderia aumentar por ano. E quanto mais cedo ela aparecer, muitas vezes mais ela vai aumentar e chegar à alta miopia. Portanto, é muito importante nós tirarmos a história da família, sabermos os hábitos dessa criança, para podermos controlar e tentar que a miopia fique num controle dentro dos números abaixo da alta miopia. Doutor, visto que essa criança muitas vezes não consegue falar, né, e perceber sintomas ali, qual a recomendação para os pais? A partir de que idade ou a partir de que característica que esse pai de repente ali observa, essa criança deve ser encaminhada, deve começar a ir frequentar ali um oftalmo? Eu acho que pais míopes devem trazer os filhos mais cedo ao oftalmologista para a gente começar a pesquisa. Geralmente, nós começamos com respostas mais fidedignas após os 3 anos de idade. Mas, óbvio, se a criança apresentar algum olho torto, começar a aproximar muito de objetos, um certo estrabismo, que venham mais cedo ao oftalmologista. Esse é o nosso alerta. A oftalmologia começa lá no recém-nascido, com o teste do olhinho, e depois nós seguimos a nossa pesquisa para evitarmos o aparecimento, o diagnóstico da miopia precocemente. Nós temos um alerta da Organização Mundial de Saúde. Em 2050, nós teremos 50%, até um pouco mais, de míopes no mundo. Então, nós precisamos já ficar atentos.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações e por esclarecer e trazer esse alerta, especialmente aos pais, né? Muitas vezes a criança está ali um pouquinho sem interagir, sem muito contato com os colegas, mas na verdade pode ser um problema mais pontual e até mais simples de resolver, como o senhor mesmo trouxe aqui pra gente. Muito obrigada pelas suas informações. Nós conversamos com o oftalmologista, doutor Leôncio Queiroz Neto, trazendo esse alerta muito importante para os pais.